Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes, uma informação infelizmente não muito boa, falecimento do eterno ídolo do Flamengo, Adílio, aos 68 anos, infelizmente foi mais um que perdeu essa briga, essa guerra com o câncer, morreu, nos deixou nessa segunda-feira. A gente vai falar sobre a homenagem que o Gerson vai fazer ao eterno ídolo do Flamengo, Adílio, que vestiu a camisa 8, o Gerson atualmente veste o número 8 no Flamengo e a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre o treinamento do Flamengo, se reapresentou, iniciou a preparação e não tem boas notícias envolvendo a atividade. A gente vai contar aqui, já vou dar um spoiler, envolve o Cebolinha e também o Nico de la Cruz, dois jogadores que foram desfalques no último jogo contra o São Paulo. Tem também uma informação sobre a política do Flamengo, informação extremamente importante, tá? Envolvendo a política do Flamengo. Lembrando que esse ano tem as eleições presidenciais no Flamengo. Nossa, muita coisa pra gente abordar no vídeo agora, mas antes, galera, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim fazer o canal crescer cada vez mais. Não deixe também de ativar o sino. Toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você com o sino aí ativado, a plataforma te avisa e, consequentemente, você fica muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Vamos para as informações. Antes, eu só quero fazer uma observação aqui. Eu estou vendo nas redes sociais os flamenguistas revoltados. Não só os flamenguistas, né? Tem muito botafoguense também revoltado com as declarações do Abel Ferreira na entrevista coletiva após o empate do Palmeiras com o Internacional em 1-1 no último domingo, falando que vai ser contra tudo e contra todos. Gente, na boa, é isso que Abel Ferreira quer, que vocês fiquem revoltados. Ele é mestre em fazer isso, ele está mudando o foco. Ninguém está falando das atuações ridículas do Palmeiras nos últimos jogos. Ninguém está falando da crise dentro de campo que o Palmeiras vive. Ninguém está falando do baile que o Palmeiras tomou do Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Abel Ferreira simplesmente é mestre em fazer isso. Ele muda o foco. Agora está todo mundo falando das declarações dele, que será contra tudo e contra todos, que ele não sabe porque ele é tão odiado aqui no Palmeiras, se é porque ele é português, se é porque o Palmeiras foi fundado por italianos. Ele está mudando o foco total e vocês estão caindo nessa. Vamos falar do time do Palmeiras, que é um time que vem atuando pessimamente, desempenho horrível. E eu espero que continue assim na quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras, e também no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Falando sobre o Flamengo, vou começar falando do Adílio. Eu acho que ele merece esse nosso respeito aqui. Infelizmente, o Adílio nos deixou. Papai do Céu vai o abraçar com certeza lá no céu. Mais um craque chegando para jogar o futebol lá no céu junto com o Papai do Céu. O velório vai ser nessa terça-feira, tá? O Flamengo informou, de 10 horas da manhã às 14 horas, o famoso 2 horas da tarde, na sede social da Gávea, no ginásio Hélio Maurício. A entrada para não sócios será pelo portão da rua Mário Ribeiro. Depois o enterro será no cemitério São João Batista. Então você que é do Rio de Janeiro e quer dar o último adeus ao Adílio, terá essa oportunidade. Para quem não sabe, para os mais novos, Adílio é o eterno camisa 8 da Gávea, é o terceiro jogador que mais defendeu o clube na história, com nada mais nada menos que 617 partidas. Nascido em 15 de maio de 1956, Adílio de Oliveira Gonçalves estreou nos profissionais do Flamengo em 27 de abril de 1975, quando tinha só 18 anos. O Brau, esse era o apelido dele, como ele era chamado por companheiros da ocasião, até da época e até mesmo por torcedores, por causa da adoração que ele tinha ao cantor americano James Brown, vestiu a camisa rubro-negra de 87, até 87, desculpa, e marcou 129 gols, tornando-se o 14º maior artilheiro do clube com 129 gols. Tá aí, uma história linda do Adílio. E ele será homenageado pelo Gerson, que atualmente veste a camisa 8. O Gerson vai jogar contra o Palmeiras na quarta-feira com o nome Adílio às costas. Então, uma homenagem muito justa. Lembrando que, repito, isso aí, o Adílio era um cara sensacional, já falei sobre ele aqui.
Eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de entrevistá-lo ainda como estagiário nos tempos de esporte interativo e sempre me tratou muito bem. Mudando de assunto, mudando foco agora, política do Flamengo. A gente trouxe a informação em primeira mão nas redes sociais. Flávio Willemann, um cara extremamente respeitado nos bastidores da Gávea, foi VP jurídico durante todo o mandato do Eduardo Bandeira de Mello, de 2013 a 2018. Um cara que é sócio emérito, benemérito, um cara que todos os candidatos à eleição esse ano procuraram para dar e oferecer um cargo caso esse candidato seja eleito, e ele recusou. Ele estava até cotado para ser candidato à presidência também, e ele decidiu apoiar o BAP. Então o BAP ganha um importante apoio aí nas eleições presidenciais. Lembrando que o Zico, maior ídolo da história do Flamengo, também já disse que vai apoiar o BAP. Então fica a informação sobre a política do Flamengo. Agora, campo e bola, galera. Treino nessa segunda-feira, tá? Existe a expectativa se Cebolinha e o De La Cruz iriam treinar junto com os demais companheiros, e a informação que eu acabei de publicar nas redes sociais, tá? Apuração nossa, lembrando que o Flamengo não divulgou isso. O Cebolinha, que se recupera de uma pequena contratura muscular na coxa, e De La Cruz desfalque no último duelo do Flamengo por conta de dores no joelho após receber pancada no local, não participaram da atividade com os demais companheiros nessa segunda. O Flamengo tem mais um treino nessa terça e os dois são dúvidas para pegar o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Cebolinha, pelo que eu apurei, fez um trabalho com a preparação física, com foco na recuperação da pequena lesão muscular, e o De La Cruz não foi a campo porque ficou na academia fazendo trabalhos individualizados. Isso não é informação, é muita opinião em cima do que eu ouvi. O Cebolinha tem chances remotas, tá, de jogar o jogo de quarta-feira, e o De La Cruz tem mais chances. Repito, o Flamengo tem mais um treino, nessa terça será decidido aí se o De La Cruz e o Cebolinha vão para o jogo de quarta ou não. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Flamengo ia dar a mesma canseira ao Red Bull Bragantino, tal como o Red Bull fez com o Flamengo no caso do Léo Ortiz? Pois é, o Flamengo está fazendo a mesma coisa em relação a vendo o Matheus Gonçalves. Uma pessoa do Red Bull Bragantino me disse assim: Vernê, o Flamengo nem responde a gente direito. A negociação continua, a gente tem interesse, mas o Flamengo demora a responder, caminha a passos largos, ou melhor, passos pequenos, na verdade, né? Porque não está caminhando, porque o Flamengo está dando a mesma canseira no Red Bull Bragantino, tal como o Red Bull Bragantino fez com o Flamengo na venda do Léo Ortiz. Então, fica aí a informação para vocês: o Red Bull Bragantino mantém interesse nesse jogador, mas o Flamengo, que até topa vender, fica enrolando também. Enfim, não tem nenhuma pressa para vender o Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino. Lembrando que a última proposta do Red Bull Bragantino, 6 milhões de euros. 4 milhões de maneira fixa e 2 milhões quando ele completasse 10 jogos só entrando em campo. Isso por 70%. O Flamengo quer vender apenas 50%. E aí fica nesse impasse. E por falar em impasse, a renovação de contrato do Lohan também vivia um impasse. Ainda não teve acordo no lado do jogador, no caso, os empresários, e também com a diretoria do Flamengo. Lembrando que Lohan é um jogador que está perdendo espaço no time profissional. Teve um certo momento que ele se tornou destaque, até mesmo reserva imediato do Arrascaeta, mas perdeu espaço, inclusive voltou a jogar pelo Sub-20, e a ideia do Flamengo e dos seus empresários é que ele jogue o Mundial Sub-20, obviamente pelo Sub-20, contra o Olympiacos, jogo que será no Maracanã. Para mim, seria ótimo, porque se o Lohan se destacar nesse Mundial, chama atenção, se destaca, é um ativo do Flamengo. E como ele não está sendo muito utilizado no time profissional, e outra, ele entrou muito mal contra o São Paulo também, isso precisa ser dito aqui, tá? Não é um jogador que está fazendo a diferença, não, mas é um jogador que de fato perdeu espaço com o técnico Tite, e aí vive esse impasse na renovação de contrato. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da informação. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes aqui da preparação do Flamengo para pegar o Palmeiras. Lembrando que o Flamengo pega o Palmeiras quarta e domingo. Quarta pela Copa do Brasil, domingo aqui no Maracanã, Dia dos Pais, pelo Campeonato Brasileiro. Para mim, o jogo de domingo é muito mais importante, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade. Mas eu acredito na classificação do Flamengo.
para as quartas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira, a sede social do Flamengo, na Gávea, foi o palco do velório de Adílio, um dos mais reverenciados ídolos do clube, que faleceu aos 68 anos devido a um câncer no pâncreas. O eterno camisa 8 foi homenageado por torcedores e importantes figuras do esporte. Deixa sua esposa Sônia e seus 3 filhos, Sony, Adílio Filho e Bruna. A cerimônia contou com a presença de vários ex-jogadores do Flamengo, incluindo Andrade, companheiro de meio de campo, que expressou sua profunda tristeza ao recordar os momentos compartilhados com Adílio. Outros ex-jogadores do clube, como Moser, Zinho, Raul Plassan, Jaime, Gilmar Popoca, Jonatas e Carlos Alberto, também estiveram presentes desde as primeiras horas do evento. Nunes, conhecido como o artilheiro das decisões, esteve presente para prestar sua última homenagem a Adílio. Os dois formaram uma parceria memorável, especialmente na final do Mundial de 1981 contra o Liverpool, onde Nunes marcou 2 gols e Adílio fez o outro. Durante o velório, Nunes foi visto conversando com Jaime de Almeida, ex-jogador e técnico campeão da Copa do Brasil em 2013 pelo Flamengo. Também compareceram Nélio, campeão da Copa do Brasil de 1990 e do Brasileiro de 1992 com o Flamengo, Douglas Silva, Jonatas e o presidente do clube, Rodolfo Landim. Adversários de Adílio em campo, como Delay, ex-meia do Fluminense, também se despediram do ídolo na Gávea. Adílio de Oliveira Gonçalves nasceu em 15 de maio de 1956 e iniciou sua carreira profissional no Flamengo em 27 de abril de 1975, aos 18 anos. Conhecido como Brown entre os colegas, devido à sua admiração pelo cantor James Brown, Adílio vestiu a camisa rubro-negra até 1987. Ele marcou 129 gols, tornando-se o 14º maior artilheiro do clube. Sua trajetória é marcada por gols decisivos, como na final do Mundial Interclubes de 1981 e nas finais do Carioca de 1981 e do Brasileiro de 1983. Além disso, foi peça-chave no histórico pentacampeonato da Taça Guanabara em 1982, com um gol nos momentos finais contra o Vasco. Ao longo de sua carreira no Flamengo, Adílio conquistou 5 títulos cariocas, 3 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Em 2019, o clube o homenageou com um busto em sua sede. Fora do Flamengo, Adílio atuou por times como Coritiba, Barcelona de Guayaquil, Alianza Lima e clubes do interior do Rio de Janeiro. Após se aposentar dos campos, brilhou no futsal, vencendo o Mundial de Futsal pelo Brasil em 1989. Também foi treinador das categorias de base do Flamengo, sagrando-se tricampeão carioca sub-20 entre 2005 e 2007. Até seus últimos dias, Adílio continuou representando o Flamengo como líder do Flamaster, jogando partidas por todo o Brasil. O Flamengo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, jogando no Allianz Parque. Este local tem trazido boas lembranças aos rubro-negros, que não perderam nos últimos 7 confrontos no estádio. Nessas partidas, o Flamengo contou com heróis improváveis e enfrentou confusões tanto dentro quanto fora de campo. A seguir, um resumo cronológico dos principais encontros. De La Cruz e Cebolinha não treinam com o grupo e preocupam o Flamengo para o jogo contra o Palmeiras. Palmeiras 1x1 Flamengo, 2018. Naquele ano, o Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro e o goleiro Diego Alves não havia sofrido gols nos últimos 6 jogos. No entanto, William Bigode marcou, e o zagueiro Tuller se destacou ao evitar a derrota com um gol. O jogo terminou em confusão com 6 expulsões. Palmeiras 1x3 Flamengo, 2019. Em um ano vitorioso, o Flamengo, já campeão brasileiro, venceu no Allianz Parque pela primeira vez. O jogo foi cercado de tensão, pois o Ministério Público de São Paulo solicitou que não houvesse torcida visitante. Com gols de Arrascaeta e Gabigol, 2, o time de Jorge Jesus dominou o primeiro tempo. O técnico Mano Menezes foi demitido do Palmeiras, e cadeiras foram arremessadas por torcedores. Palmeiras 1x1 Flamengo, 2020. Este jogo, o primeiro com grama sintética no Allianz, ocorreu sem público devido à pandemia. O Flamengo, com 7 jogadores infectados, tentou adiar a partida, mas acabou jogando.
O jovem goleiro Hugo Souza destacou-se ao garantir o empate, com um gol de Pedro. Palmeiras 1x3 Flamengo, 2021 em um duelo pelo G4, o Flamengo venceu com 2 gols de Michael, sob os olhares de Davi Luiz. Pedro, que estava a 9 jogos sem marcar, encerrou seu jejum no estádio. Palmeiras 1x1 Flamengo, 2022 o Flamengo enfrentou o Palmeiras com um time repleto de reservas, dias antes da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Mesmo assim, o jovem meia Vitor Hugo marcou o gol de empate. Palmeiras 1x1 Flamengo, 2023 fora de campo, houve confrontos entre torcedores, e a polícia usou gás de pimenta, que chegou a afetar os jogadores. No gramado, Arrascaeta garantiu o empate após o Palmeiras sair na frente. Palmeiras 0x0 Flamengo, 2024 o último duelo no Allianz foi tranquilo, com poucas chances de gol. Tite poupou jogadores importantes, como Pedro e de la Cruz, resultando em um jogo sem gols. Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, estava presente, mas a expectativa de um grande jogo não se concretizou. A disputa judicial sobre o terreno para a construção do estádio do Flamengo continua. Na última sexta-feira, a Caixa Econômica Federal apresentou uma nova ação na 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, solicitando um mandado de segurança para anular o leilão vencido pelo clube rubro-negro. Flamengo adquire o terreno do gasômetro. Conforme reportado pelo Mundo Rubro-Negro e confirmado pelo GE, a Caixa critica o leilão, alegando desvio de finalidade e ironiza a presença de políticos vestindo a camisa do Flamengo, descrevendo o evento como uma festa com o patrimônio público dos trabalhadores brasileiros. Não surpreendendo ninguém, dado o edital direcionado claramente para beneficiar apenas uma entidade privada, evidenciando, de forma clara, o desvio de finalidade. Pois bem, se antes do leilão não era possível afirmar a existência do desvio, hipótese com a qual a impetrante não concorda, agora ele está evidente. Conforme noticiado, apenas o Flamengo compareceu ao leilão, acompanhado de políticos e torcedores em festa. Uma verdadeira celebração, infelizmente em detrimento do patrimônio do FIP, cujo único cotista é o FGTS. Ou seja, uma festa com o patrimônio público de todos os trabalhadores brasileiros. A Caixa também questionou o valor pelo qual o Flamengo adquiriu o terreno, 138,2 milhões de reais, e pediu a anulação do leilão para retomar as negociações, enfatizando que nunca se opôs ao projeto do estádio no gasômetro. Valor muito inferior ao negociado anteriormente, o que demonstra concretamente o desvio de finalidade e vantagens econômicas em detrimento do FIP e do FGTS. A Caixa e o FIP nunca foram contrários ao projeto do estádio. As negociações estavam em andamento. As impetrantes pedem a suspensão dos efeitos do leilão, para que a ilegalidade seja interrompida e as negociações possam ser retomadas com o Flamengo ou qualquer outro interessado. Juiz determina a perícia sobre valor. Após o leilão vencido pelo Flamengo, a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou com uma ação de desapropriação urgente, alegando que o imóvel, além de contaminado por anos de uso nos serviços de gás, está abandonado e sem função social, apesar de sua localização estratégica na região portuária, reforçando a urgência do pedido de posse provisória. Em resposta, a juíza Alessandra Cristina Tufesson Peixoto, da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, determinou a realização de uma perícia antes da emissão para apurar a justa indenização, dando ao engenheiro civil Heraldo Prado Júnior 15 dias para apresentar o laudo, a partir de sua intimação. Consultada pelo GE, a Caixa afirmou que não comenta assuntos judicializados. Já a Prefeitura do Rio, em nota, reforçou que não há ilegalidade no processo e declarou que trabalhará para a manutenção da iniciativa que trará benefícios à região. A Prefeitura do Rio reitera que o leilão do terreno do gasômetro, homologado em 31 de julho, visa a renovação urbana da zona portuária e que o certame público esteve sempre aberto a qualquer interessado. Acrescenta ainda que a legalidade do procedimento foi confirmada em juízo e que trabalhará para manter a iniciativa que trará benefícios à região, onde o terreno está há mais de 10 anos abandonado, sem cumprir sua função social.